Bom dia, filha amada do Pai. Jó 2,10 diz assim: Porém ele lhe disse: Como fala qualquer doida, falas tu? Receberemos o bem de Deus e não receberemos o mal? Em tudo isso não pecou Jó com os seus lábios. O livro que leva o seu nome começa dizendo que Jó era um homem íntegro, reto, temente a Deus e desviava-se do mal. Poderia estar escrito que ele era rico, bonito, famoso, forte, poderoso, mas isso não seria o mais importante. O primeiro versículo já nos convida a uma reflexão sobre valores. Depois de perder os seus filhos e os bens materiais, o texto nos diz que Jó continuava íntegro, reto, temente a Deus e desviando-se do mal. Antes, durante e depois da prova, seu caráter continuou o mesmo. Como vim parar aqui? Jó pode ter se perguntado isso sentado em meio a cinzas. Ele perdera tudo em tão pouco tempo. Ele não conseguia lembrar como chegar ali. Nesse texto vemos que pessoas boas também passam por tribulações. Algumas pessoas, até os próprios amigos de Jó, acreditavam que aquela situação era resultado de algum pecado que ele cometeu, quando na verdade ele estava passando por uma provação com o consentimento de Deus, que sabia que ele não abandonaria sua fé, mesmo que tirassem tudo o que ele tinha. Desse modo, aprendemos que nem todo sofrimento pode ser atribuído a uma consequência de ações passadas. Pessoas boas e de bom testemunhos também podem passar por dias difíceis, como Jó, um homem de coração bom, com um testemunho impecável, e mesmo assim passou por todas essas aflições. Precisamos entender que as nossas atitudes, quando estamos em meio às tribulações, são sementes que futuramente vão gerar frutos. Então devemos ter sabedoria para fazer as melhores escolhas, já que essas decisões afetarão a nossa colheita a longo prazo. Jó se manteve fiel e recebeu recompensa por isso. Precisamos nos espelhar nessas atitudes para que possamos receber nossas recompensas depois das aflições. E quando eu falo de recompensas, não é só no financeiro. Jó teve recompensa em todas as áreas de sua vida que foi afetada durante a provação. Ele lembrou-se do seu Criador e de como ele era bom, e disse à esposa: aceitaremos da mão de Deus apenas as coisas boas e nunca o mal? Ele se lembrou de que podia contar com esse bom Deus para ser fiel. Lamentou, gritou com os céus e proclamou com esperança: eu sei que o meu Redentor vive, que por fim se levantará sobre a terra, e que depois de consumida a minha pele, contudo ainda em meu corpo eu verei a Deus. Lá em Jó 19 você vê isso. Ele se apegou à esperança ao se lembrar de como a história começou e como terminaria. Deus é fiel e sempre será. Jó 42:10 diz assim: mudou o Senhor a sorte de Jó quando este orava pelos seus amigos, e o Senhor deu-lhe o dobro de tudo que antes possuía. Deus quer que todas as suas bênçãos nos alcancem, querida, mas para que isso aconteça, precisamos viver em concordância com a sua vontade, sem murmurações. Um dos atributos de grande importância para alcançarmos o que ele tem para nós é a fidelidade. A coroa da vida só é dada àqueles que não abrem mão da fidelidade em nenhuma hipótese. Apocalipse 2:10 diz assim, nada temas das coisas que hás de padecer, eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Para ser fiel, querida, aos princípios estabelecidos no Evangelho, precisamos fazer isso. Não são raras as vezes em que Satanás consegue nos colocar em situações extremamente adversas, nos levando ao ardente desejo de agir segundo os rudimentos que ele próprio criou nesse mundo. Nessa situação, quando já conhecemos as Escrituras, podemos ter grande dificuldade em agir de acordo com o que o Senhor mandou, se não tivermos fortalecidas no Senhor, pois o costume mundano tenta
tenta tomar nosso coração. É aí que precisamos negar a nós mesmas e fazer o que Jesus mandou. Isso quer dizer que para alguém ser fiel a Deus, primeiro tem que ser obediente. Jó observou esses detalhes e saiu vitorioso. Você também será vitoriosa se obedecer. Muitas de nós hoje clamamos a Deus para mudar a nossa sorte, mas não tomamos a decisão de abandonar os costumes ensinados pelo mundo e agir segundo a vontade de Deus. E o pior, ainda queremos questionar por que Deus não nos atende. Querida, não te esqueças de que a vida aqui é uma batalha contínua, mas Jesus deixou sua palavra para que a usemos como nossas armas. Assim, se você almeja vencer como Jó venceu, siga o mesmo caminho de obediência e fidelidade que ele seguiu. A palavra do Senhor está à nossa disposição. Olha o que diz lá Romano 10:8. A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Que Deus abençoe tremendamente a tua vida, querida. Que o Senhor te abençoe e te guarde e te fortaleça no dia mau. Deus é contigo.